Olá, começamos mais um Rede Vida Serviço. Você sabia que a blefaroplastia, também conhecida como cirurgia de pálpebras, é o procedimento mais realizado em todo o mundo? De acordo com o relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. No Brasil, essa foi a terceira cirurgia plástica mais realizada em 2024. Mas para quem ela é indicada? Quais são os cuidados? E como funciona o procedimento? Quem vai explicar tudo hoje pra gente é a doutora Fernanda, que já está aqui no clima que acabamos de assistir o Jogo do Brasil. Esse programa foi gravado no dia do Jogo do Brasil. Isso. Muita emoção, ainda bem que tem vitória, né, doutora? Não, e eu trabalhei até agora, viu, gente? Pra mim não teve Jogo do Brasil. Não teve Jogo do Brasil, mas ainda bem que ganhamos, teve vitória. Né? Tivemos uma vitória. A blefaroplastia, a terceira mais realizada cirurgia plástica. Do que se trata? Exatamente. É muito comum hoje a cirurgia de pálpebra na população em geral. Principalmente que é uma cirurgia muito simples, né? Hoje em dia, com uma tecnologia muito boa, ela é rápida, ela tem uma recuperação muito rápida. E ela, na verdade, as pessoas procuram porque, assim, é uma menor cirurgia que tem que dar mais resultado, porque tudo está no seu olhar, né? Tudo é expressão, tudo é... eu tô com os olhos tristes, eu tô com o olho caído, tô com o olho de sono, tô com o olho de cansada. Toda a queixa do paciente está voltada com o olhar. Então, hoje a paciente procura muito a cirurgia de pálpebra exatamente para tentar melhorar esse aspecto que ela não gosta de se ver no espelho, de estar com essa sensação. Então, é uma cirurgia bem, bem bacana. Você acha que com a chegada da rede social, a gente se vê muito, tem muitos filtros que deixam a gente com aquela pele linda, aquele olhar, todo mundo se comparando, todo mundo querendo ser igual. Este aumento da procura se dá também por isso? Olha, eu percebi muito isso na época da pandemia. Muitos pacientes chegavam e falavam, doutora, eu tô de máscara e eu só vejo meu olho. Então, o que eu tive de paciente que me procurou nessa época, a gente nem estava trabalhando com cirurgia, nada, mas eles falavam assim, eu estou desesperado porque eu olho para mim, eu faço muito FaceTime, eu vou conversar com as pessoas sempre olhando para mim e eu só olho os meus olhos e eu estou péssima. Eu estou me sentindo muito mal, parece que eu envelheci muito. Porque quando você tampa uma parte, você foca. E foi o que todo mundo sentiu nessa diferença. Então, teve um aumento significativo na procura da blefaroplastia nessa época. Isso vem aumentando e, exatamente, hoje você tem muita facilidade de filtros e maquiagens, enfim. E a gente tem associado muito a cirurgia de blefaro com o chamado resurfacing. Não sei se você já ouviu falar, que é o laser associado, que hoje pode ter cirurgia com corte ou sem corte. Ai, que ótimo. É então, muito legal. Prestar atenção para ver qual você vai escolher. Porque você até me falou, eu gostaria de fazer, mas tem que ser na época das férias, por causa de cicatriz. Então, alguns pacientes têm pouca pálpebra. Então, a gente pode fazer a cirurgia só com sem a retirada de pele, só com o laser. E tem os resultados incríveis. Depois eu até vou mostrar algumas coisas para você, porque eu acho que vale muito a pena nesse aspecto de, eu tenho um pouquinho, eu vou fazer uma cicatriz só por causa de um pouquinho. Então, não precisa. E a gente associa também no quesito pele, eu faço muito a cirurgia de blefaro associada com esse laser. Porque o paciente já está sedado, anestesiado, não tem aquela queixa de, é incômodo, dói um pouquinho. Não. Vamos fazer, a gente faz tudo junto, o resultado da tua cirurgia é outro, porque ela está olhando lá. Ela vê a pele maravilhosa, vê o olho maravilhoso, é tudo que a pessoa quer. Já está com um filtro natural. Todo mundo quer ficar bem, mas quer. Cuidados precisam ser tomados. Sim. Quem está autorizado a realizar um tipo de cirurgia como essa? Que tipo de profissional? Você é oftalmologista, Sim. médica, mais algum outro tipo de profissional? Só um médico, oftalmologista? Quem está assistindo a nossa entrevista tem essa ansiedade, quer operar da pálpebra, quer melhorar o olhar? Qual o primeiro passo? Quais são os cuidados? A quem procurar? Que tipo de exame preventivo fazer antes? Como que procede tudo certinho, doutora? Isso é muito importante, porque assim, não é só o oculoplástico, que é, nesse caso eu sou oftalmologista especialista em plástico ocular. Então, eu estou apta a fazer esse tipo de cirurgia, eu tenho título de especialista para isso, tenho todos os certificados, mas existe o cirurgião plástico, que é um excelente médico para você procurar também. Alguns dermatologistas especialistas em cirurgia de dermatologia também estão aptos a fazer. Enfim, o médico que está capacitado a fazer isso pode fazer. Só que hoje, existem alguns outros profissionais não médicos que têm feito essa cirurgia. Mas, assim, é complicado, eu não recomendo, porque a gente estuda 10 anos só para fazer isso.
Então, eu acho que o primeiro passo não é nem um exame, é você pesquisar, você saber aonde você está indo, você procurar se orientar. Porque não adianta, o Instagram hoje ele se vende, né? Mas é muito fácil você colocar um antes e depois ali lindo, só que você não está vendo se realmente aquilo. Eu pego hoje, teve um congresso esse final de semana aqui em Rio Preto, né? O Congresso Caipira, e a gente falou muito sobre isso, que hoje o médico está pegando muita complicação do não médico. É o que mais chega no meu consultório atualmente, é complicação de não médico ou de médicos que não estão capacitados, recém-formados, que não têm toda essa destreza para fazer essa cirurgia. E é rosto, né? Você não esconde. Mama você esconde, a barriga você esconde, uma cicatriz e tal. Mas o olho não. O olho, se você tiver uma alteração na função do seu olho, isso pode complicar para o resto da vida. Por isso que a gente tem esse espaço aqui. Para falar de uma maneira objetiva e clara, com quem tem que fazer, quais os cuidados têm que ser tomados, porque todo mundo quer ficar bonito, a procura na rede social é gigantesca, só que é preciso investigar. A partir daí, a partir de que idade? Tem uma idade? Ai, não, porque essa cirurgia é para pessoa 40 a mais, porque é quando o rosto começa a cair, é um mito, é uma verdade, é só para homem, é só para mulher. Como que funciona, doutora? Isso, se você pensar apenas em estética, quanto mais velho a pessoa, mais indicação. Só que a plástica ocular não é só para estética, é para função também dos olhos. Você já deve ter visto muitas crianças que nascem com ptose, que é aquele olhinho baixo, a pessoa não consegue abrir os olhos. Isso muitas vezes é genético, vem do nascimento. Outros têm essa alteração após alguma doença, algum trauma, ou mesmo por idade. Então, isso vai variar muito com a sua necessidade. Tá? Então, esteticamente falando, lógico que uma pessoa de 15, 20 anos não tem indicação, né? Mas não que nunca tenha feito em uma paciente jovem entre 20 e 30 anos, porque a genética também conta muito. Já fiz cirurgias em pacientes jovens que a mãe levou porque estava com incômodo, mas normalmente a gente pega pacientes 35, 40 a mais para a estética. E quais são os cuidados? Tem alguma pessoa que está fazendo um tratamento? Por exemplo, eu tenho diabetes, pressão alta, doença cardíaca, hepatite, pneumonia. Tem alguma contraindicação para que eu não faça essa plástica ocular? Não, na verdade, toda cirurgia tem suas contraindicações. E a cirurgia de pálpebra não foge disso. Então, você tem um diabetes descompensado, você não pode estar realizando essa cirurgia. Você está com alguma outra doença autoimune, algum problema neurológico, porque às vezes o problema neurológico te dá uma ptose, te dá uma alteração, e você não pode mexer enquanto você não tem tudo isso controlado. Então, as contraindicações vão depender muito do paciente. Cada um tem a sua contraindicação. Mas não é uma coisa assim, é muito mais comum poder fazer do que não. A gente controla diabetes, a gente controla algumas doenças cardíacas, a gente controla tudo isso e consegue fazer essa cirurgia. Outra coisa importante, assim, hoje a gente tem muita facilidade. A internet está aí para você pesquisar, para você saber qual é o bom profissional, o que pode ser feito, o que você precisa antes. E você vai no médico, ele não questiona nem a tua saúde. Como é que você vai se prestar a fazer uma cirurgia com uma pessoa que não está assim, preocupado com o geral, com o que você pode ou não fazer? Então, isso tudo agrega, né, valores no seu procedimento. Sim, com certeza. A gente tem que ter dúvida. Sim. Tem que pesquisar, tem que ler, tem que se inteirar, porque é saúde. E tratando de visão, pode acontecer, se esse procedimento não for feito de maneira correta, de lesionar a córnea ou o globo ocular da pessoa, ter algum prejuízo? Sim, um prejuízo funcional, principalmente, né? Ótimo, explica pra gente. Todo paciente que faça uma cirurgia de blefaroplastia, eles têm que estar conscientes de que no início desse pós-operatório, é muito comum o olho fica muito mais seco do que o normal, tem muito mais dificuldade para o fechamento, para a abertura, porque você abre todo o sistema, né, muscular, enfim, altera a drenagem dos olhos, então você tem todo esse cuidado de pós-operatório. Só que uma cirurgia, não vou te dizer uma cirurgia mal feita, mas que tem alguma intercorrência, porque ninguém está livre de ter intercorrências. Mas desde que você saiba resolver, de que você tenha a experiência e esteja apto a fazer aquilo, você vai saber resolver aquele problema. É muito comum o paciente que chega para procurar, que foi feito por não médicos, com os olhos abertos, que não consegue fechar, que tirou muita pele, né, com uma exposição do globo ocular, então ele evolui com úlcera, é uma dor insuportável. Se você já
teve alguma coisinha dentro do seu olho, você sabe que isso é uma coisa assim que te tira a paz, né? Então, realmente, tem que tomar muito cuidado com essa parte, principalmente de exposição do globo por uma cirurgia que tirou excesso de pele, que teve um tipo de retração, algum tipo de intercorrência. Se a pessoa tem glaucoma, ou se a pessoa tem cataratas, ou algum outro tipo de doença nos olhos, ela está apta a fazer, Sim, doutora? esse não é nenhum problema para realizar essa cirurgia, catarata, glaucoma. E é muito comum o paciente que opera de catarata, quando ele tira a catarata, ele fala assim, meu marido faz cirurgia de catarata. Então, ele opera os pacientes falam assim, mas doutor, eu não tinha essa bolsa aqui. Eu não tinha isso aqui. Ele fala, olha, porque você usava óculos, então você não percebia isso. Agora, você vai ter que fazer a cirurgia da pálpebra. Então, é muito comum a gente associar essas cirurgias. Ou, às vezes, vem comigo, faz a pálpebra e fala, mas agora eu quero tirar o óculos, porque eu quero mostrar meu olho. Aí faz a cirurgia para correção de catarata. E o glaucoma também não é nada que desabone a pessoa a fazer essa cirurgia. Logo no comecinho do nosso programa, você deu uma pincelada sobre o tipo da cirurgia, porque eu falei que eu tinha vontade, se fica cicatriz ou não. Dá mais detalhes sobre elas. Sim. A cirurgia, quais tipos que elas têm, qual que é a recuperação, como que ela é feita, qual que é a diferença de cada um e que a pessoa pode querer escolher ou não, porque pode ter um tempo que tem que ficar sem usar óculos, sem maquiar, tem que tomar sol. Tem vários cuidados, como qualquer cirurgia. Com certeza. Pede. E toda cirurgia tem uma cicatriz, né? Menor ou maior. Alguma coisa pode aparecer, mesmo porque é muito pessoal. Tem pessoas que se machucam, você fala, nossa, uma semaninha não tem mais nada. Outras que demoram muito para cicatrizar e ainda ficam com aquela cicatriz. Uma coisa muito importante, um paciente que fala para mim, eu tenho queloide, eu não posso fazer cirurgia. Não, você pode fazer. Cirurgia de pálpebra não tem queloide. Não dá. Isso é muito interessante, porque muita gente fala, eu gostaria muito, mas eu não posso porque eu tenho queloide. Não, você pode fazer cirurgia. Olha que bom saber disso, porque pode ser um impedimento para muitas pessoas. Sim, para muitas pessoas. Muitas pessoas falam, eu achei que eu não podia. A gente toma todos os cuidados, mas pálpebra, você nunca vai ver ninguém falar que tem queloide na pálpebra. A pele da pálpebra é muito diferente, tá? Então, ela não dá queloide. Você tem, sim, nos 2 primeiros meses, você tem uma cicatriz um pouco mais grossa, mais avermelhada, porque faz parte da segunda fase de cicatrização. O que eu gosto muito na minha clínica, com 40 a 60 dias, eu faço um outro tipo de procedimento em cima do corte, que é um laser de CO2. Faço para todos os meus pacientes, é uma bonificação. Por quê? Eu melhoro essa cicatrização mais rápida e eu estimulo o colágeno nessa pálpebra. Não tem outro jeito de estimular colágeno na pálpebra que se não for por laser. Porque na pele você faz bioestimulador, enfim. Mas na pálpebra é só com laser. Então, a gente faz esse laser para que a pessoa tenha um pós-operatório que dure mais tempo, porque você estimulou o colágeno ali, então a sua pele fica mais forte. Mas não tem como eu falar para você, não vai ter cicatriz, nada. Normalmente, ela fica muito imperceptível de 6 a 8 meses, mas em alguns casos aparece, fechou o olho, vai ver um risquinho, não tem jeito. Embaixo, você não vê praticamente nada. Eu posso te falar que embaixo não fica cicatriz. É raro os casos que aparecem um pouquinho. Mas em cima, metade dos pacientes ficam, metade não ficam. E é o mesmo sistema, é o mesmo tipo embaixo, em cima? Como que funciona? É assim, você me perguntou, eu tenho 2 tipos de cirurgia. Eu posso com remoção de pele, que é quando eu corto e eu tiro, mesmo eu te tira com laser ou com a lâmina, depende do profissional, você remove aquele excesso de pele. Mas nós temos pouca pele. Então a gente pode optar, a gente pode optar por ter a cirurgia sem o corte. Né? O laser, ele faz essa retração suficiente. Vou te mostrar alguns casos de que você... Sim, nós vamos inserir duas imagens aqui. A gente pode mostrar esses casos que o paciente fala, nossa, eu estou muito satisfeita. É lógico que a durabilidade, quanto tempo dura? Depende de cada um. Eu tenho pacientes, minha tese de doutorado foi em laser de CO2. Então, eu tenho paciente que eu acompanho há 10 anos, que está muito bem. Não significa que não envelheceu, tá? Entendi. Mas ele está melhor do que ele estaria se não tivesse feito. Pacientes com 5, com 10, depende de cada um, de como você vai levar isso. Eu tenho que fazer um botox de vez em quando para não forçar a musculatura, eu tenho que usar protetor solar, de vez em quando eu preciso sim fazer um pouquinho de laser, nem que seja mais leve, fazer os tratamentos de pele, tudo isso te ajuda no pós.
Mas com corte também pode voltar, doutora? Sim, é mais difícil? Não volta. Você tem um tempo de durabilidade, porque você envelhece. Sim. Então, se você com 40 anos já tem pálpebra, você tem muito mais predisposição a ter uma frouxidão, uma flacidez, do que eu vou fazer 50 anos. Eu nunca operei nada no meu rosto, eu faço só laser. E a minha mãe, eu só operei a pálpebra inferior dela até hoje. E ela tem 71 anos e ela não tem nada na pálpebra superior. Quer dizer, genética. Agora, se eu opero você com 40 anos, você acha que com 50 você não vai ter? Se com 40 você tinha, com 50 você vai ter de novo. Se você não tivesse operado aos 40, você teria o dobro aos 50. Sim, é preventivo. Você passa um tempo muito bem. Aí você começa a envelhecer e a ficar flácido daquele ponto em diante. Então, você vai ter um momento que você vai precisar novamente. E você pode fazer quantas vezes você quiser. Então, tem um fator genético e tem um fator também ambiental e da vida que a gente leva. Claro. Fumar, beber, não comer exposição certo, solar, exatamente. Tudo vai influenciar. Tem os fatores que a gente fala intrínseco, que são os que vêm com a gente, e os extrínsecos, que são os que a gente adquire no decorrer da vida. A qualidade de vida, eu tomo muito sol, eu não durmo direito à noite, fumo, bebo, não me alimento, tudo isso. Olha como a gente sempre fala aqui sobre os hábitos alimentares que a gente escolhe, sobre o consumo de álcool, sobre fumar, como interfere na nossa saúde emocional, física e da pele também. Nossa, a estética é muito importante, muito. Doutora, tô vendo o programa, tô adorando, mas eu acabei de fazer ou um botox, ou um bioestimulador, ou coloquei fios, fiz algum procedimento estético na parte dos meus olhos. Quanto tempo eu tenho que esperar para fazer a cirurgia? Então, depende. Eu gosto muito de fazer a toxina botulínica, que é o Botox, ou qualquer um outro, né? No dia da minha cirurgia. Você vai fazer a cirurgia comigo, eu vou falar para você, nós vamos operar, porém faz parte do seu pós-operatório travar a tua testa com toxina botulínica. Por quê? Tudo que fica em repouso recupera mais rápido. Então, quando eu travo, que eu não faço esse movimento, porque as pessoas são muito expressivas, então ela fica o tempo todo manipulando. A minha cicatriz fica mais fininha, fica mais rápido, eu recupero. Então, eu gosto muito. E eu falo para o paciente, não é uma questão de estética, é uma questão terapêutica. Mas se o paciente já chega para mim com o Botox, na maioria dos pacientes que tem muita pálpebra, eles chegam depois do Botox. Porque quando você faz o Botox, você trava, você não consegue mais puxar para abrir o olho. Aí a pessoa vê que realmente ela está com uma pele que está incomodando muito. Então, a gente faz. Né? Agora, se eu vou fazer um lifting temporal, eu não posso estar com o Botox, eu tenho que esperar acabar, porque eu tenho que saber a posição que está essa sobrancelha, o quanto eu vou poder mexer. Então, eu prefiro esperar passar o efeito da toxina, pelo menos 3 meses depois, que ela já não está mais tão forte. Mas quando a pessoa chega com aquele Botox travadíssimo, ele fala, eu estou desesperada, eu preciso operar urgente. É muito comum isso acontecer. Os homens têm procurado, doutora? Muito. Hoje os homens estão muito mais preocupados com a parte estética do que antigamente. Eu acho que pelo fato de ter muito vídeos que a gente grava, a internet, você tem muito recurso hoje para saber que pode, o que deve, o que dá para ser feito. Porque antigamente as pessoas falavam, mas pode? Pode. Achei que podia só tirar isso. E essa bolsinha não tinha o que fazer. Não, tem muita coisa para fazer. Isso que eu ia te perguntar. Nos homens, muitas vezes é mais comum aquela bolsa que fica mais alta, tem até uma coloração. Também é do mesmo jeito, ou com corte, ou com sem laser. corte, O que acontece? O homem, quando ele procura, ele já está no estágio bem avançado. Então, raramente você consegue fazer uma opção para ele de sem corte. Porque ele já está com aquela bolsa grande. Normalmente quem traz é a mulher. Ela fala, nossa, tá incomodando. E ele mesmo fala, mas eu não tô sentindo incômodo. Você acredita que tem muitos homens que falam... O homem é mais sossegado, a gente que se cobra mais. E às vezes eu falo, mas você tá enxergando que a pálpebra tá tão pesada? Não, eu tô enxergando. Depois que eu opero, eu falo, nossa, mas não é que eu melhorei mesmo? Até meu grau do óculos diminuiu. E acontece. Não é incomum o paciente querer diminuir o grau do óculos ou falar, olha, eu nem tô mais usando para longe. Agora eu tô tão bem que eu só ponho para ler. Olha só. Tem esse viés, muita gente falou aqui sobre a parte estética, sobre se ver muito nas redes sociais, mas quando você fala dos homens, se não pegar num fator saúde, muitas vezes as mulheres também, com a pálpebra caindo, às vezes não só o procedimento estético, como um botox, um lift vai adiantar, porque essa pálpebra, a hora que cair, ela vai prejudicar na visão também, então é o momento de procurar pelo procedimento? Com certeza, é interessante porque a gente fala,
muitos pacientes, eles têm assim, eles falam assim, nossa, mas eu sinto uma sombra aqui, é como se eu tivesse com cílios postiço. Eles falam muito isso, sabe aquele peso de quando você vai numa festa e cola aqueles cílios? Aí eu operei uma paciente recente, que uma amiga dela que trouxe, porque ela estava batendo o carro. Toda hora ela entrava na garagem, ela batia o lado do carro. Aí ela falou assim, meu, você não está enxergando, está caído o teu olho, tá totalmente, estava a sobrancelha, tudo. Ela estava com uma queda que comprometia muito a visão dela. Eu tirei os pontos dela hoje, inclusive. Ela falou, nossa, doutora, eu não acredito que eu fiquei tanto tempo daquele jeito. Eu falei, então, e não sabia o que era. Ela achou que podia ser catarata, qualquer coisa. Ela ia, não tinha nada. Mas aconteceu do colega não ter essa percepção de encaminhar. E uma amiga que tinha operado comigo falou, não, vamos lá. Quando a gente operou, ela falou, olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi o excesso de pele, então? Foi o excesso de pele, a queda de sobrancelha, porque tem muito isso. Que às vezes a pessoa acha que é só a pele, não é, tá caído. Sobrancelha. Doutora, é um procedimento rápido? Ele é feito na própria clínica? Tem que ir para um hospital, um centro cirúrgico? Explica pra gente como funciona. É assim, é importante um centro cirúrgico, pode ser um centro cirúrgico ambulatorial, que esteja tudo nos conformes, ou no centro cirúrgico. Eu tenho um centro cirúrgico, eu tenho um hospital dia, então tudo acontece dentro do meu centro cirúrgico. Eu tenho anestesista, eu tenho toda a equipe que faz esse acompanhamento, né? Então, mas nada impede de ir para um hospital. O que acontece é que quando você está dentro da sua clínica, você diminui o risco de infecção, você otimiza até gastos e custos para esse paciente, tudo isso ajuda muito, mas não impede de ir para um hospital. Muitas pessoas fazem cirurgias associadas, eles me pedem, eu vou fazer a mama, a barriga, você pode ir lá e operar meu olho? Às vezes a gente consegue, mas é uma cirurgia tão mais moderna, eu falo que não é simples, é moderno, é muito rápida. Tranquilo. Uma pálpebra superior você vai fazer entre 30 e 40 minutos. É muito, eu acho muito rápido. O que demora mais é o preparo. Eu falo que armar o circo é mais demorado que o espetáculo, propriamente dito. É muito moderno, né? Então, assim, você faz com laser, você não tem um sangramento, você não tem... Então, você consegue otimizar o teu tempo. E também é uma segurança maior para o paciente, porque a gente tem que falar que quando tem infecção, pode ser um trabalho redobrado, além de perder, ter outras intercorrências. Com certeza. Né, por isso a gente faz tudo em centro cirúrgico, com todos sim, os cuidados importantes necessários. E você me perguntou de pré-operatório. Me desculpa que a gente acabou pulando. Não tem problema. Aqui a gente fala um monte e acaba falando tudo. Tem alguns pacientes que a gente pede avaliações de cardiologistas quando tem idades mais avançadas ou alguma doença prévia. Outros que a gente precisa apenas de alguns exames de sangue. Mas tudo isso é muito pessoal, é de paciente para paciente. Mas existe sim os exames que são feitos pré-operatórios. Às vezes os pacientes já têm exames recentes nos últimos 3, 4 meses. Então a gente vai pesando tudo isso e ver o que precisa, mas precisa sim de exames pré-operatórios. Ótimo. Eu quero que você deixe um recado para quem acompanhou sua entrevista, que quer dar um novo olhar para o que está vendo no espelho, mas às vezes tem medo, tem dúvidas. Qual a importância de se cuidar, não só da saúde que a gente, da nossa aparência, mas também da visão, que muitas vezes pode estar comprometida e você nem imagina o porquê. Então, deixa um recado. Sim. Eu acho que o principal é você gostar do que você vê. Porque eu acho que a gente não pode mudar muito a nossa aparência. Eu acho que o olhar nosso é muito importante, você ter sempre o mesmo olhar. O paciente tem que se reconhecer no espelho, tanto antes quanto depois do procedimento, porque é muito comum o paciente falar, eu tenho medo de não me reconhecer. Então, a gente não vai mudar tamanho de olho, nós não vamos mudar características, a gente vai melhorar. E é lógico que tudo com segurança. Às vezes o paciente fala, mas dá para puxar um... Não, não dá. É só o que dá, o que der nós vamos fazer, o que não der a gente vai ajustando depois, com laser, com botox, mas tudo, né, assim, com segurança. Então é importante você avaliar, hoje você tem muito recurso para saber onde você está indo, qual é o profissional que está te atendendo, que está te operando, se ele realmente está graduado, ele está apto a fazer isso. Minha amiga fez, ficou bom, tá, mas além da sua amiga, vai ver se ele está cadastrado mesmo no CRM. Hoje a gente vê tanta coisa, de não médico, que falou que era médico. Enfim, tem muita gente competente hoje no mercado. Aqui em Rio Preto, a gente tem tanto profissional bom. Então, procura. Não está aqui em Rio Preto, não vai fazer comigo ou com o fulano. Procura com quem você esteja fazendo. A gente tem muita gente boa. Você não precisa ir em qualquer um porque é mais barato, porque o barato sai caro. Isso é muito complicado. A gente tem recebido muito paciente comprometido. Muito. Então, é importante você gostar do que você está vendo depois da sua cirurgia. Você confiar em quem está fazendo, você criar um vínculo, porque tudo isso é um casamento. Você tem que acompanhar esse paciente pelo menos 6 meses depois.
Ótimo, adorei saber mais obrigada. dessa cirurgia tão inovadora e que está no ranking da terceira mais procurada. Você viu? Então é muito bom ter alguém que sabe e que pode passar um conteúdo de qualidade, de prevenção e de alerta para quem acompanha o nosso programa. Eu quem agradece pelo convite. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Hoje serviu para você ficar atenta. Se não está feliz com o seu olhar, não tem problema. Mas siga os conselhos da doutora Fernanda. Procure saber mais sobre o médico, sobre o lugar onde você vai operar, sobre o que vai ser usado para realizar o procedimento. Informação sempre é o melhor caminho, te dá mais segurança e vai garantir um resultado melhor. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!